gente boa! E aí, começando mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês o quebra-cabeça, o protótipo do nosso banheiro. Vocês podem ver ali no fundo. A gente já começou no recorte das tábuas e já começamos a meio que posicionar uma em cima da outra pra ver como é que vai ficar, como é que vai ser toda essa função do banheiro. E já pareceu bem maior do que a gente imaginava. A gente tava até achando que podia ser pequeno, mas só olhando ele assim, já deu pra ver que tá ficando bem grande. A gente ficou surpreendido, assim, eu não imaginei que ficaria tão grande. Mas antes da gente mostrar o banheiro ali, o que a gente já fez do banheiro, a gente teve que começar a parte hidráulica, planejar toda a parte hidráulica, porque a gente já vai ver por onde vai passar as águas, os canos, todos os buracos que a gente vai ter que fazer para passar todo o encanamento e tudo mais. A gente teve que planejar isso daí primeiro. E, parece simples, né? Só colocar uma mangueirinha, mas a gente começa a pensar qual material usar. Ah, mas ele não pode congelar, ele não pode ter que aguentar água quente, ele não pode estourar por causa da pressão da bomba. É um monte de coisa, é muito detalhezinho que a gente tem que ver agora, simplesmente só pra fazer uns caninhos de água, né? Daí o Michael fez um projetinho ali no computador que ficou bem bom, melhor também de visualizar, né? É, a gente já mandou até em alguns grupos pro pessoal dar uma olhada, ver se tá mais ou menos ok. O pessoal já deu uma conferida, fizemos alguns ajustes. E a princípio é o que a gente vai usar agora. Então fiquem aí até o final do vídeo, certo? Teremos um tanque de 300 litros, que é o que fica embaixo da cama, que é um tanque de combustível, na verdade, de 300 litros. Esse tanque ele vai ser enviado água para as torneiras e tudo mais através de uma bomba da Ciaflo 3.0, que a gente já tem adquirida. E dessa bomba, aí vai para as mangueiras em geral, que vai para todo o sistema lá. Vai ser uma torneira na pia do banheiro, um chuveiro, que vai passar pelo aquecedor de passagem a gás, uma torneira na rua que vai ter também a pia da cozinha, a torneira da cozinha, né? E nessa torneira da cozinha vai ter mais um filtro para água potável. Vai ser duas torneiras, uma para água normal e uma para água potável, se for fazer um suco, uma comida, uma coisa assim. E também tem mais uma torneira, que não é bem uma torneira, é uma ligação de água, na máquina de lavar que a gente vai ter também. Essas são as ligações de água que a gente vai ter. Como é que a gente vai encher a caixa d'água? Vai ter um cano que vai ficar no lado de fora do ônibus, né, com uma conexão de engate rápido. E a gente vai ligar essa conexão de engate rápido numa mangueira que vai ligar numa outra torneira externa. Quando essa torneira externa tiver pressão suficiente e tudo mais para botar água para dentro da caixa d'água, vai ser assim. E aí ela vai passar por um filtro primário, que é um filtro que tira partes maiores, digamos assim, partículas maiores. Aquele filtro lá da cozinha é um filtro com carvão ativo e tudo mais, que é mais para poder beber a água mesmo. E a outra forma que a gente vai ter de encher a caixa d'água é, por exemplo, se tu tiver só tem água num balde, ou se tu tiver do lado de um rio, alguma coisa assim, tá? Então a gente vai ter uma outra bombinha, que a gente vai ligar essa bombinha com uma mangueirinha direto naquela mesma conexão de engate rápido, e aí essa mesma mangueira aqui a gente liga na bombinha e bota lá no rio ou no balde ou alguma coisa assim, se tiver que colocar água por ali. Mas isso é um sistema à parte que vai ser instalado um pouquinho mais depois. Aqui nós temos dois registros. Por que esses dois registros? Se nós tivermos, por exemplo, a gente vai ficar mais tempo num lugar e a gente tem uma fonte externa pressurizada, a gente vai ligar ali na conexão de engate rápido. E aí a gente vai, uma vez que tiver enchido a caixa d'água, a gente vai desligar a conexão dessa fonte externa com a caixa d'água, ou seja, não vai mais encher a caixa d'água. E aí toda a nossa rede de água vai ficar ligada diretamente na fonte externa, porque esse registro aqui vai estar aberto. Ou seja, aí não vamos precisar ficar utilizando a bombinha de água. Caso essa pressão dessa água seja muito forte ou algo assim, a gente fecha esse registro aqui e continua utilizando a bomba d'água também. Vai ser mais ou menos essa a ideia. A gente vai ter esses dois sistemas, para poder ficar utilizando a fonte externa pressurizada sem a bombinha ou ficar usando só da caixa d'água quando a gente não tiver fonte externa ou a gente não quiser utilizar a fonte externa diretamente por algum motivo. Seja por pressão muito forte ou pouca pressão, a gente pode simplesmente desligar então esse registro e ficar utilizando pela bombinha. Aqui, ligações quando vão só para as torneiras são ligações normais, né? E aqui tem uma que é para o chuveiro que vai para o aquecedor de passagem. E do aquecedor de passagem a gente vai ter uma ligação direta para o chuveiro, a gente não vai ter misturador de água, com água quente e água fria, vai ser somente água quente e a gente vai ter acesso ao aquecedor de passagem diretamente do banheiro para regular a temperatura que a gente quer diretamente no aquecedor de passagem.
A princípio, a gente está por chegar o nosso aquecedor de passagem. A gente comprou um da Lorenzetti de 7,5 litros, que o pessoal mais tem utilizado. Então, na teoria, é para funcionar direitinho. E também vai sair uma passagem lá para a torneira da cozinha. E a torneira da cozinha, sim, vai ter um de água gelada e um de água quente. Porque normalmente na cozinha a gente vai usar água quente só em alguns casos que tiver mais frio e tudo mais. Não, a ideia não é utilizar diariamente, assim, pelo menos não enquanto a gente estiver num lugar com mais calor. O acumulador de pressão, alguns podem se perguntar, mas o que é esse acumulador de pressão? A gente vai fazer o teste sem o acumulador de pressão. Se a bombinha ficar funcionando normal sem ele, a gente não vai instalar. Mas caso ela fique ligando, desligando, por exemplo, se tu abrir a torneira muito pouquinho, a bombinha ficar ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Aí a gente vai ter um acumulador de pressão para ela não fazer esse processo de ficar ligando, desligando muito rapidamente. Aí ela liga, espera um pouquinho, porque daí ela acumula pressão nele e aí ela desliga. E aí se a torneira está pouco aberta, por exemplo, essa pressão vai saindo, até que ela vai ligar de novo, mas é um processo mais lento. Então a gente vai decidir sobre colocar o acumulador de pressão depois. Temos aqui também um suspiro na caixa d'água. Esse suspiro é basicamente para entrar ar quando estiver puxando água de dentro da caixa d'água. Se não tiver um suspiro, não vai criar uma pressão lá e não vai conseguir puxar água. E também para quando tu estiver enchendo a caixa d'água, a água excedente, quando encher ela sai por ali para a gente ver que está cheio e poder desligar e não estourar as mangueiras tudo. E esses são todos os ralos. Vão ser um ralo lá vindo lá da lavadora, um da pia da cozinha, um do box do chuveiro e um da pia do banheiro. Isso tudo aqui eu não fiz as conexões disso aqui, desses ralos, digamos assim, da saída dessa água cinza que eles chamam, né? Mas ela vai para uma caixinha d'água de 80 a 100 litros, mais ou menos. Outro detalhe, o vaso sanitário, onde a gente vai fazer as necessidades, não fica ligado nesses ralos, porque é um porta-pote. O porta-pote, a gente tira somente todas as coisas que a gente fizer dentro do porta-pote fica no próprio porta-pote e a gente limpa somente o porta-pote depois. Ele não tem ligação com a água que vai sair do chuveiro, da cozinha, da pia, etc. Tcharam! Olhem só o tamanho que ficou esse banheiro. Eu não sei, eu tô achando, eu disse ontem pro Mike quando a gente tava cortando as tábuas, né, e montando aqui o esquema, eu digo, nossa, ficou muito maior do que eu imaginava, assim, eu não sei o que eu tinha na cabeça que agora olhando ele dá essa sensação de grande. Claro que algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Por enquanto ele tá todo aberto, a gente ainda não cortou essas tábuas aqui na frente, a gente não fixou nenhuma tábua que ainda tá tudo solto, a gente só colocou aqui pra ver, né, se vai dar certo o que a gente tá se planejando, se não vai dar certo, tá tudo solto, eu não vou nem pisar aqui, ó. Mas só pra gente já começar a enxergar as coisas, né, de como é que vai ficar. Claro que ele tem uma largura aqui embaixo, depois quando subir devido à inclinação do micro, em cima ele vai ser mais estreito. O que são as nossas ideias aqui dentro do banheiro? Aqui em cima, aqui embaixo, a gente tem a nossa caixa de roda. A gente não vai mexer na caixa de roda, nós não iremos cortar a caixa de roda. O que a gente vai fazer é essa tábua, conforme vocês estão vendo aqui nas cenas em cima, para cobrir a caixa de roda, e o nosso porta-pote, esse aqui que a gente tem é o da Blue Camping de 24 litros, eu acho que vai nos atender super bem. Então ele vai ficar posicionado aqui em cima dessa tábua. Essa tábua aqui, a gente pensa em fazer ela levemente de caída para frente, para que a água também não fique acumulada lá no fundo, né? Para que escorra aqui para dentro dessa parte do box. Aqui nós temos uma caixa de box. Quem fez para nós foi o Fernando da PPSul, quando a gente foi com o micro lá em Santa Catarina. Foi ele que fez pra nós essa caixa de box aqui, que eu tô pisada dentro. Então essa parte aqui vai ser onde a gente vai tomar banho e essa é a parte do porta-pote. Aqui nesse canto, a nossa ideia é fazer um armário estreito até embaixo. E em determinada parte desse armário, a gente pensa em guardar o nosso aquecedor de passagem. A gente inicialmente iria deixar ele exposto e tudo mais, mas a gente está estudando a possibilidade de deixar ele encaixadinho dentro de um armário, para ele ficar com a função dos gases, também essa questão toda da queima dentro desse armário, assim. E aí, se necessário, a gente abre o armário para dar algum tipo de manutenção. São os planos, vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Lembrando que ele vai ficar com aberturas do lado externo para a rua, né? Uma de entrada de ar para fazer a queima corretamente e outro da própria chaminézinha dele que vai sair para fora também.
Tudo só com ligação para esse armário e não para dentro do motorhome. Exatamente, tudo dentro desse armário que vai ficar aqui no canto. E aí a ideia, então, como eu tava comentando, é fazer um armário aqui, talvez fazer sem porta, para deixar as coisas de uma maneira fácil de pegar. E a gente também tá falando em banheiro, tem a questão de umidade e tudo mais. Talvez fazer um armarinho aqui em cima. Enfim, tudo, né, são ideias que a gente tá vendo, né, tá estudando direitinho. Como a gente vai tomar banho nessa parte aqui, e eu sou pequena, mas o Michael, ele é grande. A ideia é deixar o chuveiro, digamos, mais aqui assim, nessa parte mais inclinada, para que o Michael consiga tomar banho também de uma forma confortável. A gente ainda tá pesquisando sobre o chuveiro. O que era outra coisa que a gente tava pesquisando, Michael, que tira o ar pra rua? Como chama? Exaustor. Exaustor, a gente tá dando uma pesquisada também. A questão da pia, onde é que a gente vai deixar uma pia, talvez aquelas de canto, pequenininhas aqui. Enfim, detalhes mais aprofundados a gente ainda não tem, mas tá saindo do papel. Tchê, logo que a gente começou a pensar em fazer motorhome, assim, tudo, até na Kombi, praticamente não tem hidráulica, tem só uma caixinha d'água bem pequenininha, uma pia, né? A gente não se dá de conta de como é complexo fazer a parte hidráulica. Não sei se é eu que tô achando tão complexo, porque assim, o problema são os detalhes. Tipo, a gente fez o projetinho ali no computador, aquilo ali, por assim dizer, é simples de fazer. Só que daí, quando começa nos detalhes, qual a mangueira exata que tu vai utilizar? Quais as conexões que tu vai utilizar? Todas as informações são bem complicadas de tu pegar. Claro, se tu pegar de alguém que já fez tudo e deu tudo certinho e te disser tudo de cabo a rabo, fica mais fácil. Mas, tipo, tudo tem um porém. Tem que ser uma mangueira que aguente temperaturas mais altas, pro caso do aquecedor. Tem que aguentar temperaturas mais baixas, se caso a gente for para lá para neve de novo, que tem que congela a água, por exemplo. Tem que aguentar pressão, porque a bombinha ela joga pressão, e se tiver muita pressão ali, ela vai começar a dar vazamento em tudo que é lugar. Ou seja, são muitos detalhes que tem que ser pensados. Tem que ser flexível, não é complicado de usar canos rígidos, ou seja, são muitos detalhes mesmo. E a gente, a princípio, está tendendo a utilizar a mangueira mangueira de Tecalon de nylon, que chamam de PA6, de 12 milímetros. A princípio a gente vai utilizar essa mangueira para tudo, pelo que falaram, ela aguenta todas as intempéries, tanto frio, quanto calor, quanto pressão. A questão também levemente, é mais ou menos flexível. A gente gostaria também que fosse uma mangueira atóxica, né? Sim, principalmente que ela seja atóxica, porque talvez no futuro a gente até tenha uma outra caixa d'água somente para água potável, mas de início a ideia é utilizar a mesma água também para água potável e aí só ter um filtrinho lá na pia. Mas isso aí talvez no futuro, mas a gente vai deixar, tipo, vai ter espaço para colocar uma outra caixa d'água no futuro, caso seja necessário. Voltando agora um pouquinho para a estrutura do banheiro aqui, como é que a gente vai fazer? Bom, mas vocês vão fazer de madeira? Não, a gente não vai deixar só com essa madeira. Por cima disso aqui vai ser forrado com o mesmo laminado de fibra de vidro, esse aqui de plástico de fibra de vidro que a gente fez toda a lateral. A gente já comprou a mais para poder utilizar no banheiro. Então a gente vai forrar ele, vai colar. Aqui atrás vai ter outra tábua também, aqui na frente também vai ter outra tábua. E aí a gente vai colar aquele laminado de fibra de vidro em todo o banheiro. Ele vai ficar todo isolado ali. E nos cantinhos a gente vai colar com cola PU, para não ter vazamento. Aqui embaixo, a princípio, o lugar principal que poderia ter vazamento era aqui. Então aqui com essa caixa aqui, ela diminui as chances de ter vazamentos, né? E aí a princípio é isso. E até complementando sobre o projeto, qual é a ideia? A gente vai sair do aquecedor de passagem, vai sair só um cano de água quente para o chuveiro. Não vai ter misturador de água, para misturar água fria e água quente. Vai ser só água quente vindo do aquecedor. E aí se tiver que regular para mais quente ou mais frio, um pouco a gente vai regular direto na abertura do registro. Mas se tiver que baixar mais um pouco a temperatura ou aumentar um pouco mais a temperatura, a gente abre o armarinho e regula direto no aquecedor de passagem e fecha de novo. Essa é a ideia, pelo menos. A gente já viu alguns casos que funcionam. Sobre a porta, a gente ainda está um pouquinho com dúvidas. A princípio, isso aqui vai ser uma tábua completa de compensado naval. E aí a gente vai fazer o recorte da porta e vai utilizar ela mesmo para a porta aqui assim. Só que a gente está com como a gente teve vários problemas com empenamento de tábua. Por exemplo, essa tábua aqui está completamente empenada, mas quando a gente fixa ela se endireita. Essa aqui mesmo, ela está um pouco empenada, mas na hora que tu fixa ela, essa aqui não está fixa por completo ainda, ela está só mais ou menos fixa. Quando tu fixa ela se endireita. Só que na tábua não vai estar, na porta não estaria fixo, né? Só nas braçadeiras. E a gente está com medo que ela fique empenada. Então a gente ainda está em dúvidas quanto à porta. Opa, braçadeiras na porta não, dobradiças na porta. Ah, tá. Por onde que virão as mangueiras? A gente ainda está um pouco em dúvidas,
A gente já pensou em deixar tudo por dentro do micro-ônibus e a gente já pensou em deixar tudo por baixo. Ainda não decidimos se vai ser por baixo do micro-ônibus ou por dentro do micro-ônibus que vai passar o encanamento todo. Gás vai passar por baixo. Mais provável que a gente passe o encanamento de água também por baixo, mas a gente ainda não bateu o martelo 100%. Vocês devem estar se perguntando o que é essa tábua aqui, né? Essa tábua ela vai servir para nos dar o esquadro depois, pra gente ver como é que a gente vai fixar toda essa parte aqui. Nesse vídeo, nessa parte que a gente mostrou pra vocês estão vendo um protótipo da coisa, né? Depois, agora, a partir daqui, a gente vai começar a fazer toda a montagem, a gente vai começar a parafusar, a gente tem que fazer o recorte dessa tábua aqui na frente. Então, tipo, tem muito serviço, depois tem a parte da fibra, depois tem a parte de hidráulica. Ou seja, tem bastante trabalho ainda. A gente está compartilhando com vocês, nesse primeiro momento, o protótipo, assim, de como que vai ficar. E só recapitulando, para quem não lembra, ou de repente para quem não viu algum vídeo, a gente falando da nossa ideia do projeto aqui interno do micro, aqui nós teremos uma máquina de lavar de 8,5 kg. Acima nós teremos armário, a nossa geladeira vai ficar em cima dessa caixa de roda. Do lado da geladeira a gente vai ter o nosso fogão normal de 4 bocas e daqui pra frente vai ser a bancada da cozinha. Do lado de cá, todo este lado aqui, a partir da tábua do banheiro, será a nossa sala e o nosso ambiente de trabalho, onde a gente vai ter mesa, onde a gente vai ter um sofazão grandão, onde talvez uma parte desse sofá vire sofá-cama, enfim, são esses os planos aqui dentro da nossa futura casinha. Bom, nesse vídeo era isso, pessoal, vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês estão achando, também podem dar dicas, como a gente fala, a gente lê todos os comentários. É muita informação, a gente precisa de cada vez, quanto mais informação a gente tiver, é melhor pra gente tomar as decisões aqui. É isso aí, então sintam-se à vontade para opinar. E se gostaram do vídeo, por favor, não esquece de deixar um like. Comentem aí o que vocês estão achando do banheiro com relação ao tamanho. Só para vocês terem ideia de comprimento assim do banheiro, mais ou menos 1,50 m, um pouquinho mais que 1,50 m, entre box e a parte ali onde tá o porta-pote. De largura, tu lembra? Não, de largura não, mas de largura quase 80 na parte de baixo. 74. Eu vou deixar aí nas telas. 74. 74? Lembrei. Uhum. Isso, então mais ou menos 1,50 m por 74 na parte mais larga embaixo, né? Depois, claro, ele começa a afinar, né? É, isso embaixo, né? Porque em cima ele começa a afinar a parte de cima. Exato. Como a Jéssica falou. E então é isso. A gente se vê na próxima semana com um novo vídeo, certo? Mas que acompanha, porque esse banheiro, gente, isso vai dar o que falar. Vai dar trabalho. Vamos ver como é que vai ficar. E aliado a tudo isso, a gente ainda quer que esteticamente fique bonito. Então a gente tem aí um baita desafio pela frente. Vamos ver como é que vai ficar isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.